Eu mostrei para vocês a diferença da responsabilidade social corporativa na Europa e nos Estados Unidos. Agora vamos ver a RSC em diferentes países, principalmente como ela funciona nos países desenvolvidos, outros, além dos Estados Unidos e da Europa. O conceito de RSC, e que a gente trabalhou, é que as empresas vão incorporar a responsabilidade social corporativa em uma abordagem voluntária para ajudar a sociedade, para melhorar o seu relacionamento com os stakeholders. Então, empresas que vêm de países desenvolvidos, principalmente as multinacionais, elas vêm para os países em desenvolvimento com essa visão em mente de trabalhar dentro de uma visão voluntária, discricionária. Quando ela percebe que existe uma forte pressão no desenvolvimento da responsabilidade econômica, a responsabilidade legal não está claramente definida, porque o governo local não estabeleceu claramente, ou seja, um ambiente de governança local onde você não tem definido claramente a legislação. A questão ética é geralmente enfraquecida por um ambiente de corrupção. Se a gente for estudar os índices, né, de países mais corruptos e menos corruptos, os menos corruptos são geralmente os países desenvolvidos, que tem um ambiente institucional que fiscaliza e que não permite esses desvios éticos. Então, quando a empresa vem se instalar, saindo de país desenvolvido e vem se instalar em países em desenvolvimento, ela encontra esse ambiente onde a última estágio da pirâmide, que era o de responsabilidade discricionária, fica solta. Cadê a base? Cadê a responsabilidade legal? Cadê a responsabilidade ética? E aí fica desenvolver a responsabilidade econômica, gerar benefícios. E aí vamos fazer uns projetos sociais. Isso não é responsabilidade social. Outros países desenvolvidos, como por exemplo Japão, a Coreia do Sul e Taiwan, são bem semelhantes aos países europeus. Por quê? Porque eles têm uma base institucional, elas têm claramente um governo atuando e uma infraestrutura bem definida. Então a RSC, ela é implícita, ela já está incorporada com os valores. Os papéis de cada um estão claramente definidos. Vamos agora falar da Rússia, um país emergente. A Rússia e outros países da Europa Oriental, elas possuem uma sociedade civil fraca. Elas avançaram de um modelo socialista, de um modelo de um governo forte, definindo os desejos, né, definindo as necessidades da sociedade e das empresas. Então, essa sociedade civil, em termos de agentes não governamentais, mídia, ONGs, elas são bem mais enfraquecidas e elas não conseguem exercer o papel que a gente viu lá nos Estados Unidos. Ou seja, eu tenho um governo mais laissez-faire, mas eu tenho uma sociedade civil fortalecida e que faz demandas e demandas que as empresas precisam respeitar e atender. Na Rússia e na Europa Oriental, com uma sociedade civil fraca, quando a gente comparou com os Estados Unidos, eu mostrei para vocês um governo laissez-faire, mas uma sociedade civil fortalecida que exige, que está atenta ao comportamento tanto do governo quanto das empresas. Na Rússia, o governo ainda exerce um papel forte e controlador. Isso faz com que o desenvolvimento da RSC seja lento e bastante hesitante. Nos países do sul global, os países que estão no hemisfério sul, esses países, eles são caracterizados por instituições
enfraquecidas e um governo, que eu chamei aqui de mau governo, mas são governos que não atuam dentro dos seus deveres básicos, que é promover saúde, educação, segurança, infraestrutura e uma condição de estabilidade jurídica que as empresas possam exercer as suas atividades. E essa dinâmica ser uma dinâmica de desenvolvimento, uma dinâmica natural de desenvolvimento. E aí observa-se um aumento de RSC na África, na Ásia e na América Latina. Sabe qual é o país que tem o maior número de empresas certificadas pela ISO 14001? Que demonstram um sistema de gestão ambiental? São empresas chinesas, empresas que estão instaladas na China. E aí vem o questionamento, como assim? Os impactos ambientais na China são amplamente conhecidos, mas é importante, principalmente para as suas matrizes que vão se instalar na China, de ter um padrão mínimo, um padrão de gestão ambiental para operar e também dar resposta ao seu público de interesse que não está na China, que está na Europa, da atuação das suas subsidiárias. Então a gente vê esse avanço da ESC na África, na Ásia e na América Latina nesse sentido. As empresas avançam numa ESC explícita, ou seja, elas acabam incorporando um pouco do papel do governo. O governo é ausente, aí elas acabam executando esse papel. E aí, para dar uma resposta às matrizes, né, elas precisam desenvolver padrões normativos, elas acabam influenciando o ambiente. No hemisfério sul, esse é um modelo, um avanço no interesse das empresas na implantação de responsabilidade social corporativa. Uma ação muito mais ativa. Então, temos diferenças entre os países e se deve a essas pressões isomórficas que eu falei quando eu estava mostrando a questão, comparando a Europa com os Estados Unidos. A ISO 14000, ela é uma pressão isomórfica, ou seja, todas as empresas precisam, no mínimo, estabelecer um padrão de gestão ambiental. As pressões institucionais sobre as multinacionais para atender estas exigências europeias e norte-americanas com relação ao meio ambiente, saúde e segurança. E aí isso vai fazendo essa manifestação em termos do aumento da ESC na África, na Ásia e na América Latina. É importante que as empresas multinacionais se instalando em diferentes países entendam que existem preocupações diferenciadas. A gente já falou, na União Europeia, a preocupação com relação ao bem-estar, com relação à garantia de trabalho, com relação à saúde e segurança. E existe uma preocupação muito grande, por exemplo, na Inglaterra, com o ambiente marinho. Mas por quê? Empresas instaladas na Inglaterra vão ter essa preocupação? Porque ela é uma ilha. E é importante que o ambiente marinho esteja saudável. Essas são preocupações que estão muito presentes na União Europeia, mas podem não estar presentes em outros países. Então, não pode simplesmente transferir o modelo. Precisa fazer essa identificação do ambiente institucional, das preocupações da sociedade. A América Latina, tomando o Brasil como exemplo. Uma questão importante que incomoda a todos é essa injustiça social. O Brasil tem uma distância entre os mais ricos e mais pobres, que isso gera um quadro de instabilidade, gera um quadro de violência, de insegurança. As empresas se instalando aqui no Brasil acabam tendo que se preocupar
muito com essa questão dessa insegurança social, dessa violência, e é uma particularidade de um país, principalmente de uma região. Uma outra preocupação importante no Brasil: nós somos riquíssimos em termos de biodiversidade, e uma biodiversidade única que não existe em outros países. O Pantanal é único, é só nosso. A empresa se instalando nessa região não traz esse conhecimento. Então, é importante que haja o desenvolvimento local para que estas preocupações se reflitam em legislações ou se reflitam na própria necessidade, pressão que a comunidade vai exercer para que a empresa atue de uma forma responsável. Na África, a RSC, ela está muito envolvida com a questão de corrupção, de governos locais, de guerras civis. Em se instalar na África, a empresa precisa refletir esse ambiente de risco geopolítico, de risco de conflitos. Existe uma abundância de recursos naturais, mas é importante que ela entenda esse ambiente. E como ela vai lidar com a corrupção local? A empresa se instalando na África, como é que ela vai lidar com essa corrupção, com essa fraca governança? Com a ausência de infraestrutura, com a existência de conflitos? Ela vai ter de desenvolver um modelo de RSC próprio para esse ambiente externo. E no Japão, depois do acidente de Fukushima, existe uma preocupação muito grande com relação à energia nuclear, o uso da energia nuclear. Mas o Japão não tem de onde tirar energia, não tem fontes de recursos renováveis, nem fontes não renováveis. A energia nuclear tem uma forte participação na matriz energética. Como a empresa vai atuar? Uma empresa vai se instalar, demanda muita energia, essa energia tem uma fonte nuclear, ela não precisa ser uma usina nuclear, eu estou falando de usina nuclear gerando energia, mas uma empresa automobilística com foco no uso da energia nuclear. Como é que isso está afetando? Eu espero que vocês tenham entendido essas diferenças que existem entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. E como esse ambiente institucional, como as preocupações mudam em diferentes países, e cada empresa não pode trazer a sua estratégia pronta. Essa estratégia permeia diferentes necessidades. É importante que a empresa venha para gerar bem-estar, a sociedade esteja atenta e o governo consiga fazer o seu papel de promover essa interação. Cada país atua de uma forma diferente. É importante desenvolver a sua RSC focada nessas diferenças.